Abre comigo em Romanos 12. Amém? Nós estamos na nossa série sobre os dons. Conforme prometido, nós vamos conversar hoje sobre os dons específicos, né? Aquela famosa lista de dons. Então, eu vou passar por cada dom, falar para você como é a característica, como é que ele funcionava, tá bom? Só recapitulando, para você que não veio domingo passado, é importante ter uma compreensão correta antes da gente começar a mensagem de hoje. Eu ensinei algumas coisas para vocês. Nós aprendemos o que são os dons espirituais. Eu falei para vocês que eles são presentes soberanos. É Deus que dá da forma que Ele quer e como Ele quer, né? Não é por causa do mérito, porque você orou muito, buscou muito. Todo cristão, quando se converte, quando nasce de novo, ele já nasce, eu vou usar bem aqui a palavreada do filme, ele já nasce com um poder especial. Então, ele já nasce com uma capacidade para servir no reino, tá bom? Isso é muito importante. A gente mostrou também que qualquer dom, ele sim é algo que provém do Espírito Santo, né? Então, olha, duas coisas importantes que nós aprendemos. Deus é soberano sobre nossos dons, tá bom? Você pode pedir, mas ele já tem algo bem definido para a gente. Nosso papel é só pedir porque a gente não sabe qual é. Então, Deus vai, através do Espírito, encaminhando a gente até a gente encontrar o nosso lugar. Qualquer dom é do Espírito. Então, por favor, não cometa um erro de achar que ser espiritual tem a ver com alguns tipos de dons e não com outros, tá bom? Qualquer tipo de capacidade para servir no reino é espiritual, tá? Nós falamos também que todo dom, ele é de serviço, ele é para servir. Então, não é para promover alguma personalidade, alguma pessoa. Não é para colocar ninguém no pedestal, ele é para o próximo. Então, 3 coisas aqui. O dom é um ato soberano de Deus, Deus nos dá. 2, qualquer dom é espiritual, vem do Espírito Santo. Então, eu falei para vocês que a gente chama de charis, né? Falando bom e velho paraense, é soberano, é um presente soberano. Eu falei para vocês que ele é pneumático, né? Que ele é espiritual, ele vem do Espírito. Falei para vocês que ele também ele tem a ver com diáconos, que significa ele é serviço. Então, toda pessoa que tem um dom e fica orando, Deus, qual é meu dom? Senhor, não estou me encontrando, o que eu faço? Não vai encontrar nunca. Tem que servir na igreja local. Tem que fazer o bem para alguém, tem que se envolver em alguma coisa. É se envolvendo em alguma coisa, é se envolvendo com as pessoas, é ajudando que a gente descobre porque a gente é útil. Por exemplo, eu passei por vários lugares até eu encontrar, de fato. Tem gente que é mais rápido, aquela pessoa já sabe o que ela já bate o olho, você conversando com ela, você já sabe o que ela pode fazer. Tem outras pessoas que não. Na maioria das vezes, as pessoas estão apontando para alguns dons que ela já vem de uma consciência errada, de que, enquanto eu não falar em línguas, eu não sou espiritual. Então, a gente já botou 3 fundamentos aqui. É um ato soberano, ele é um ato espiritual, ele é um ato de serviço, tá? Um quarto ponto que nós falamos também, nós falamos que ele tem que ser um ato visível. Ele é visível. Então, não existe meu dom se ele não é visto. Amém? E quando eu falo ser visto, eu não estou falando sobre se mostrar, mas eu estou falando de praticá-lo. Já que ele é para o próximo, ele precisa ser visto. Amém? Então, a pergunta que fica é essa. Você provavelmente tem um dom, aí a pergunta que fica é, ele está sendo visto? Então, cuidado com alguns pensamentos errados, cuidado com o medo. Muitas das vezes o medo paralisa o dom que você pode usar. Então,
é necessário você estar na sua igreja local e se arriscar, tentar fazer alguma coisa ali, tentar fazer outra coisa ali, você vai se envolvendo, vai entendendo até que você encontra o local que você realmente se encaixa. Às vezes você vendo um outro irmão fazer, você se interessa, então é muito importante. Cada irmão que está aqui, irmã, que não bota o seu dom em prática, está atrapalhando a vida de um outro irmão. Porque quando você coloca o seu dom em prática, você gera desejo nas futuras gerações e nos irmãos que ainda não se encontraram. Então, quantos amigos meus que são irmãos na fé, que começaram a querer ensinar porque me viram ensinar, começaram a querer pregar porque me viram pregar, assim pode ser com você, entendeu? O carinho que você tem por aquilo que você faz no reino vai despertar em outras pessoas também. Nós também falamos que ele é um presente de Deus para a igreja local. Vocês lembram? É uma palavrinha grega chamada doma, que toda vez que alguém nasce de novo e essa pessoa começa a usar o dom, o que significa isso? É Deus presenteando a igreja local. Então, cada diácono, cada pessoa que prega, ajuda nos bastidores, quem ensina, quem toca, quem canta, é um presente de Deus para a congregação. Amém? Por que é importante frisar isso? Porque às vezes você pode perceber assim, poxa, a gente vem com essas concepções. Eu queria sentir mais de Deus na fronte, eu queria ver mais de Deus. Poxa, quantos irmãos estão trabalhando nos bastidores aí? Você não está vendo Deus? Tanto presente de Deus. Isso é importante frisar, porque senão a gente acha que Deus não está fazendo nada. A gente acha que Deus não é real, na nossa igreja Deus só é real se for daquele tipo específico de coisa que acontece. E não é. Amém? Todos me entenderam? Outra coisa que eu também falei com vocês foi sobre, já que eu já entendi o que é o dom é o ato soberano de Deus, espiritual, para serviço, que tem que ser visto para despertar outros irmãos, e é um presente de Deus. A gente também falou sobre como usá-lo, né? Então, como é que a gente usa? Qual é o objetivo do uso dele? A gente falou sobre duas funções específicas, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Ela serve para edificar o corpo de Cristo. Eu falei para vocês que toda vez que a gente usa o dom, quem cresce é a igreja local. Ela se edifica, ela melhora. Então, quando você percebe que numa igreja tem muita gente covarde, a tendência é a igreja esmorecer. Quando numa igreja tem muita gente que tem medo de assumir responsabilidade, ajudar o próximo, o dom, essa igreja, ela esmorece. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, aquilo que incomoda você na sua igreja é a tua ausência. É a tua falta de dar as mãos e partir para a luta, para o trabalho, sem olhar para trás, e crescendo e caminhando. Então, isso é muito importante. Isso serve para edificar o corpo de Cristo. Outra coisa que a gente falou também, ela serve para amar ao próximo. Toda vez que alguém usa o seu dom, essa pessoa está amando ao próximo. Isso também é importante enfatizar, porque às vezes você quer ser amado de um jeito que você definiu. Isso aqui é importante. Preste atenção. Um dos maiores erros que você pode cometer na comunhão com o teu irmão é você querer definir o que as pessoas têm que te oferecer de amor. Todo mundo está me compreendendo aqui? Então isso aqui é importante. Não é você que define como é que os outros têm que te dar amor. Quem define isso é a Bíblia. E uma das definições bíblicas é: toda vez que você tem do teu lado um irmão que exerce o dom dele para que você consiga cultuar e te afeta esse dom dele, o que significa isso? Ele te ama. Então a pessoa ficou lá na porta, a pessoa que arrumou aqui, a pessoa que fez o café, as pessoas que se reuniram na semana, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão amando a igreja local. E se elas amam a igreja local, elas amam os seus irmãos. Porque senão o amor na igreja fica um negócio bem complicado. Porque você quer um jeito de amor, o outro quer um jeito de amor. Aí o que vai acontecer? Vai surgir um comentário assim: eu vou para uma igreja que as pessoas amem um próximo, mas na verdade a pessoa que não ama.
ou então a pessoa quer definir um estilo de amor que a Bíblia não está definindo. Então é muito importante a gente ter a definição certa de amor. Por quê? Porque possa ser que você está querendo ver só o jeito de amar que você quer. Mas tem muita coisa acontecendo. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que ser maduro nesse sentido. Porque tá aqui os irmãos, tem gente que chega mais cedo, limpa, ajeita, vai, se reúne durante a semana, organiza, se prepara, aí você está no teu coração achando assim, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Poxa, tem gente que te ama assim. Senão não perderia o seu tempo fazendo nada. Vocês estão me entendendo? Usaria o tempo fazendo outra coisa, desenvolvendo outra área da sua vida, mas decidiu estar aqui. Então isso aqui é muito importante. É essa compreensão que eu quero que vocês tenham de dom. É um ato soberano, vou repetir de novo. É um ato soberano, não é pelo teu mérito, não foi porque tu orou muito, não é porque tu é bonito, não é porque tu é o filho preferido de Deus. Você nasceu de novo, o dom foi entregue para você. Amém? E respondi aquela parte que diz buscar os dons. Significa que deve haver interesse em você. Não adianta Deus te dar um dom e você não está nem aí, ter medo, não quer usar, tem que ir atrás, tem que correr atrás, tem que desenvolver ele, tem que querer ter o amor em usar. Ele é um ato espiritual, é um ato de serviço, é um ato que tem que ser visível e é um ato que é um presente, na verdade, de Deus quando alguém usa. Amém? Para edificar a igreja e para amar os irmãos. Então vamos para a palavra de hoje. Você está aberto em Romanos? Em Romanos 12, tem uma parte lá em Romanos 12 que nós vamos usar hoje, tá? Para explicar algumas coisinhas para vocês. De novo, eu quero pedir algo para vocês. Quando eu estiver ensinando os dons, ainda não fiquem pensando como vocês vão usar. Não pensem nisso. Eu só quero que vocês aprendam o que é cada dom e como ele era usado na igreja primitiva. Amém? Não é para a gente pensar ainda, não, calma. Tá bom? Tem uma polêmica domingo, acho que nem vai ser domingo que vem, porque não vai dar tempo de eu terminar toda a lista, mas daqui a 2 domingos tem uma polêmica que a gente vai ter que entrar, que é uma briga teológica. Então, não define nada ainda, só aprende. Amém? Deixa aberto em Romanos 12, a gente vai analisar o versículo 6. Só a nível de conhecimento, só para você ter uma noção. Eu tenho na Bíblia, pelo menos, 5 listas de dons. Repete comigo, 5 listas de dons. Tá? Alguns dons a gente encontra em outras listas. Então, por exemplo, tem dons que tem em todas as listas, mas tem alguns dons exclusivos que só tem em alguns textos bíblicos. Amém? Por onde eu vou começar hoje? Os textos são Romanos 12, do 6 ao 8. 1 Coríntios 12, ao versículo 8 e 10, e também o versículo 28. Efésios 4, 11. 1 Pedro 4, versículo 10 ao 11. São essas 5 listas. Hoje eu vou me ater a Romanos 12. São 7 dons. Só que esses 7 dons eu encontro também em outro lugar. Então, o que eu falar em Romanos 12, automaticamente eu já excluo da próxima lista. Amém? A lista não é pequena. Eu vou mostrar para vocês quais são os dons que a gente precisa passar. Profecia, ensino, exortação, contribuição, liderança ou governo, aparece em textos diferentes, por exemplo, contribuição também aparece em outro lugar como generosidade, misericórdia, serviço ou ministério, fé, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, curas, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Amém? São esses os dons que nós temos para analisar. Na lista de hoje tem 7, tá bom? Todos estão com o texto aberto? Então vamos ler. Diz assim:
temos diferentes dons, tá? Primeira coisa importantíssima repete comigo, a diversidade dos dons. Por que eu quero falar isso para vocês, irmãos? Olha aqui para mim. Por mais clichê que isso pareça, as pessoas têm dificuldade de entender que os dons são diferentes. Você não precisa ser igual. Estão entendendo? Não existe dom mais importante. Quando Paulo fala em Romanos 12, temos diferentes dons, ele está usando a primeira palavrinha para dom que a gente falou, que é o carisma, né? Ou charisma, se fosse lá em português, que é esse presente soberano. Então ele está falando assim, nós temos diferentes presentes soberanos, que não dependem da nossa boa vontade, das nossas boas obras. Deus deu quando Ele nos regenerou. Amém? Todos compreendendo até aqui? E ele vai dizer claramente, eles são diferentes. Eu vou frisar isso de novo. Tá bom? Você viu o tanto de coisa que eu falei aqui? Tem uma lista inteira de dons, e que talvez, baseado no que nós estamos lendo aqui, esse dom pode ser o teu dom. Amém? Alguns dons vão ter algumas considerações específicas na pregação, quando a gente for entrar na polêmica. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai usar cada um. Mas é importante lembrar, você tem que ser útil. Todos que estão aqui, vocês precisam ser útil. Por que eu quero deixar isso claro para vocês? Porque às vezes você pode ter uma sensação assim, presta bem atenção. Poxa, eu me sinto muito distante de Deus. Deus não é tão próximo como para algumas pessoas. Eu me encontrei em Deus e com Deus no meu dom. Toda vez que você usa o dom ou procura o dom, você começa a se relacionar com o reino de Deus diferente. Você começa a se relacionar com as pessoas de forma diferente. Porque a primeira coisa que vai sair da sua vida é uma palavra chamada egoísmo. Então você, sim, espiritualmente acessa uma realidade diferente. Porque agora você está mostrando que realmente você entendeu que foi regenerado para servir no reino, para fazer parte de uma família, para servir outras pessoas. Então, se você está sentado me olhando aí e não encontrou nada para fazer, eu tenho certeza que você está numa baita crise. Eu não estou falando que quem usa o dom não tem a crise espiritual. Tem crise espiritual. Mas eu estou falando que quem não usa, cara, se sente extremamente deslocado. Se sente extremamente... não sabe o que é a igreja. Então, por isso que é muito comum pessoas que usam o seu dom amarem mais sua igreja local. E pessoas que não usam o seu dom, tanto faz a igreja local. Então, sim, você vai para uma maturidade espiritual quando você exerce o seu dom. Ele prossegue dizendo, de acordo com a graça que nos foi dada. De novo, a soberania de Deus, que nos alcançou com a sua graça, que nos deu a sua graça, e esses dons são diversos de acordo com essa graça. E agora ele vai entrar na lista. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Tá? Você pode grifar profetizar e proporção da sua fé. Por favor, ou anotar. Amém? O que é então esse dom de profetizar? Conhecimento básico e rápido que todos têm que ter. Nós temos os profetas do Antigo Testamento. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eles eram os apóstolos. O que os apóstolos são no Novo Testamento? Os profetas eram no Antigo Testamento. Eles eram fundamento. Eles apontavam para Cristo. Só que
no Novo Testamento, nós também temos uma segunda espécie de profetas. No Novo Testamento, em Atos, existem profetas profetizando. Os comentaristas bíblicos dizem que eles são diferentes, porque eles não têm poder universal como os apóstolos, eles não dão ordem às igrejas. O que eles faziam, esses profetas do Novo Testamento? Eles atuavam de forma local. Eles adivinhavam o futuro? Sim. Deus revelava algumas situações para eles e eles falavam sobre o futuro. Só que de forma local. Os comentaristas diziam o seguinte: em Atos, nós vemos a figura do profeta um tanto enfraquecida. O profeta já não é aquele profeta do Antigo Testamento que era o principal líder que fazia os reis tremerem. Agora, os profetas são pessoas na igreja local que falam coisas, revelações que Deus deu a eles. Paulo é fruto. Paulo experimentou uma revelação dessa. Um profeta chega para Paulo e fala: olha, Paulo, nessa cidade você vai ser preso. E Paulo fala: eu irei mesmo assim. Então nós temos ainda, lá no Novo Testamento, profetas. Mas esses profetas, eles não têm a mesma autoridade. Vou te mostrar por quê. Primeiro, eles não comandavam a igreja, tá? Segundo, os próprios apóstolos falaram: profecia dada tem que ser testada. Então, esses profetas não tinham total confiança e segurança da comunidade cristã, a não ser que fossem testados. Se ele falou algo, tem que se cumprir. Se ele errou, ele não é profeta. Todos estão me entendendo? Então, logo no início dessa igreja primitiva, nós temos esses profetas. Uma coisa importante ressaltar também é que a gente fica lembrando do profeta como alguém que fica só prevendo o futuro. Só que se você for ver o profeta no Antigo Testamento, ele não faz só isso, gente. Ele chama atenção. Ele cobra, por exemplo, os reis sobre o posicionamento bíblico deles. Eles falam sobre a palavra do Senhor. Então é muito importante, vocês estão escutando aqui, não acharem que o profeta é o cara que é uma vidente, que fica revelando o futuro. Não, eles tinham sim visões, eles tinham sonhos, mas a maioria do tempo eles estavam com a Bíblia debaixo do braço, cobrando os reis, a cidade, o vilarejo. Amém? É muito importante ressaltar isso. Por quê? Porque o que é o profeta na igreja primitiva? Eram homens e mulheres que se levantavam na hora do culto para falar uma palavra vinda de Deus. Mas tem uma coisa interessantíssima aqui no texto, que o profeta do Antigo Testamento não era sujeito a essa palavra aqui. Olha aqui comigo. Versículo 6. Lá no final. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Algumas pessoas usam assim, olha, algumas igrejas pentecostais ensinam assim: tá vendo o dom de profetizar? Conforme a fé que tu tem, que é a proporção da tua fé, o nível de fé que você tem, tu tem que crer no impossível. Vai lá, e aonde a tua fé for, então se o cara crê que Deus falou que vai buscar ele amanhã, ele vai profetizar. Olha, eu profetizo que Deus vem nos buscar amanhã, porque ele tem fé nisso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia está usando aqui proporção da sua fé, também pode ser dita de acordo com a sua fé. O que Paulo quer falar? O seguinte: olha, quando você for profetizar, esse profetizar tem que ser na proporção da fé. Que fé é essa? A fé que ele crê. O que ele crê? Nas Escrituras. Então, aquilo que os apóstolos ensinavam, aquilo que as Escrituras ensinavam, que eles já tinham em mãos, essa profecia não poderia descumprir o que a Bíblia diz. Então, não tem revelação nova.
o que eles falavam aqui tinha que ter a ver com a fé, com a doutrina deles. Bem diferente de hoje em dia. Amém? Bem diferente de hoje em dia. Que as profecias não têm a ver com Bíblia. Então, a profecia é na medida da fé. Aí nós temos uma briguinha aqui, porque alguns comentaristas dizem o seguinte: o profetizar não é só sobre ter uma revelação de Deus, ou uma intuição de Deus em falar. O profeta também era uma espécie de pregador. Porque se ele profetizava, por exemplo, vamos supor que eu sou um profeta na igreja primitiva, eu me levanto e eu começo a falar algo de Deus, é óbvio que vai vir da minha boca palavras bíblicas. Amém? Só que eu não peguei nenhum texto para analisar, eu não peguei nenhuma gramática para analisar. O que eu fiz? O profeta levantava, depois de uma palavra, e sentia-se comovido e levado a dar um pensamento para a igreja, muito no íntimo dele, muito forte. Ele falava. Então, ele falava algo acerca do posicionamento da igreja para o futuro, para o momento. Então, alguns comentaristas diziam o seguinte, cara: o profeta é aquele que fala acerca da palavra. Aquilo que foi pregado e ensinado comove o coração dele, e Deus fala através dele pelo Espírito Santo para que ele use aquilo que foi ensinado, pregado ou lido, para exortar seus irmãos, para corrigir seus irmãos, para alertar seus irmãos. Então, tem comentaristas bíblicos que dizem: o dom de profecia tem a ver com Deus te dar uma visão, nunca contrário à Bíblia, ou Deus te usar no íntimo para reforçar alguma palavra bíblica de algum irmão que pregou e alertar a igreja, observar algo que ninguém está vendo. Então, ele era uma espécie de pregador. Não é um professor, não é um mestre, mas ele é um pregador. Aí a briga é bem pesada, tá? Inclusive na área reformada. Por exemplo, Nicodemos acredita que era tanto visões, sonhos, mas também pregação. Quando Paulo fala em Coríntios, a gente vai ver mais na frente, quando forem profetizar, levanta no máximo 2 ou 3, e um de cada vez fala. Então, não é que a pessoa levantava, olha, Deus está falando sobre o futuro, não. Era coisas bíblicas que o coração deles se comoviam, e eles se levantavam para falar para a igreja: ei, irmãos, acordem. Olha o que Deus está nos dizendo. Enquanto alguns estavam desacordados, esse irmão com esse dom profético, ele se levantava para poder, puxar o fio que conduzia os irmãos. Muitos reformados, por exemplo, Nicodemos acredita nisso, ele escreveu um livro, Profetas, ótimo livro se você quiser comprar, e ele vai defender essa tese. Tem um outro puritano que é o Perkins, que também defende isso. Mas, em contrapartida, nós temos outros comentaristas também de peso que pensam diferente. Por exemplo, John Stott acredita que não tem a ver com pregação, são coisas diferentes. Tem a ver só com visões e sonhos que não podem comprometer o ensinamento bíblico. O que eu acredito? Eu acredito que, quando a gente olha o pacote completo do profeta do Novo Testamento, ele é alguém que tem visões e sonhos, mas ele também é alguém que fala sobre a palavra. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele também exortava os irmãos, seja para animar ou chamava atenção quando era necessário. Então, lendo a Bíblia, olhando vários textos, eu chego à conclusão que eu fico com Nicodemos nessa área, de que esse profeta é alguém que se levanta no meio para alertar os irmãos, para botar o dedo na ferida, enquanto todo mundo está confortável, ele vai se levantar e vai fazer isso. Amém? Então, eu acredito que era isso que esse dom profético fazia. Não é o mesmo profeta do Antigo Testamento, porque tem uns homens que vêm no altar, né? Eu sou profeta. Ele acha que ele é o Isaías, né? Ele acha que ele é o Jeremias, o Daniel, Ele começa a achar que ele está nesse nível, então ele acha que ele é o profeta. Agora, o profeta do Novo Testamento é um servo do Senhor, a hierarquia dele não era igual a dos apóstolos, ele era abaixo dos apóstolos, amém? E tudo que ele fazia estava envolvendo a igreja local. O profeta do Antigo Testamento envolvia
uma nação. Isso é importante frisar, tá? Imagina o profeta do Brasil, o profeta de Israel. É esse o naipe do profeta do Antigo Testamento. Amém? E a Bíblia fala em Efésios 2 que eles são fundamentos. O John Stott, por exemplo, com outro comentarista que é o John Murray, concordam que profecia é um dom inspirado diretamente pelo Espírito Santo, voltado para a comunicação de mensagens específicas da parte de Deus. É distinta da pregação ou do ensino. Seu conteúdo é revelado espontaneamente, não estudado ou preparado. Nisso eu concordo com ele. O irmão não pegou um texto para analisar, simplesmente ele escutou uma pregação que eu falei agora, e o teu coração ficou comovido, e você levanta para chamar 3, 4 irmãos e fala, cara, nós não podemos errar nisso. Ei, está errado, a gente está fazendo errado. Vocês estão entendendo? Deus tem me tocado, comovido no meu coração, que não é desse jeito, a partir de uma palavra bíblica. Era isso que o profeta fazia no Novo Testamento, fora os momentos de visões e revelações que ele poderia ter, apesar de serem bem reduzidas os quadros, às vezes que aparece uma visão ou um sonho no texto bíblico. Esse mesmo dom aparece em 1 Coríntios 12, aparece em Efésios 4, tá? E também aparece em 1 Coríntios 14. Vamos para o próximo dom. Lá no finalzinho ainda do 6, ele fala, né? Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Aí vamos para o 7. Se o seu dom é servir, sirva. A palavra servir aí é diaconia, tá? A mesma que é usada para diácono. Mas não significa que eu estou falando sobre o dom de diaconato, mas faz parte. É um dom de serviço prático, capacitado pelo Espírito Santo para cuidar das necessidades concretas da igreja. Logística, organização, assistência aos necessitados. Então, quem é que tem esse dom? É a pessoa que é diácono, é a pessoa que ajuda nos bastidores, é a pessoa que limpa, que faz o café, que está ali na porta, é a pessoa que gosta dos bastidores. Se você é alguém que gosta dos bastidores, por tudo que está envolvendo a igreja, vamos fazer uma festividade, eu estou envolvido. Ah, vamos abrir a igreja, estou envolvido. Vamos limpar a igreja, estou envolvido. Ah, vamos ajudar na parte documental da igreja, estou envolvido. Sabe, toda essa parte de serviço da igreja, que também tem a ver com diácono, é um dom. Amém? Então, olha o que ele manda você fazer. Se você tem o dom de servir, o que é para fazer? Sirva. Se você gosta disso, faça isso. Olha que coisa interessante. Bem direto ao ponto. Outra coisa interessante também, que é importante ressaltar, é que envolve ações, muitas das vezes, não visíveis. Repete comigo, ações não visíveis. Ações não públicas. Esse dom, ele é meio escondido ali, né? Por quê? Porque às vezes os bastidores, poucas pessoas estão vendo. Amém? Então, pessoas que servem, que têm esse dom, uma coisa que é importante ressaltar, elas precisam ser muito maduras. Sabe por que elas precisam ser maduras? Para elas não se compararem. Porque a tendência de pessoas que gostam de servir e têm esse dom, elas se sentem bem nos bastidores, quando ela vê tudo no lugar, tudo pronto, ela ama isso. Mas ela fica se comparando com quem está no altar. Ah, mas ela só se sente mais de Deus, mais agradando a Deus se ela estivesse cantando ou pregando no púlpito. Então, para você ter o dom de serviço, tem que ser
maduro. Tem que entender que no reino do Senhor, na casa do Senhor, na igreja local, se a gente for ficar dependendo de elogio, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu não sei vocês aqui, de repente, você gosta dessa área. Você gosta de fazer isso. Outra coisa importante sobre esse dom também, ele está relacionado ao termo diáconos, de onde vem o ofício diácono, mas não se limita só a ele. Pode ter alguém que não é diácono, que também já está exercendo esse dom nos bastidores. O que não tem a ver necessariamente com o ministério da palavra, não tem a ver só com o diácono, não é um dom menor ou não espiritual, não é ação social neutra, é serviço movido pelo Espírito Santo. Isso aqui é legal a gente ressaltar. Lembra que eu falei para vocês que todo dom é espiritual? Amém? Todo dom que você exerce, você está exercendo vida espiritual. Aí você ficou com a função hoje de fazer o café. Olha como é que tem que ser maduro. Você não é menos importante do que eu estou pregando. Tanto a ação de pregar aqui como de fazer o café é espiritual do mesmo jeito. Vocês estão me entendendo? Do mesmo jeito. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente veio, presta bem atenção, do pentecostalismo, correto? E lá, tudo é muito midiático. Amém? Eu estaria pregando agora com uma trilha sonora, aqui já me movimentando e gritando e sentindo dor. E aí as pessoas vibram com isso. Quem já assistiu os Gideões aqui, né? Vocês viram como é os Gideões? Aí a galera levanta e todo mundo grita, né? Tem todo aquele negócio. E aí a gente tem a tendência de achar que ser espiritual é ser performático. E não é. Ser espiritual é o que canta, é o que prega. Esse é o dom favorito de Deus. Não é. Um servo de Deus que entende que fazer um café, receber os irmãos é espiritual, ele muda a forma de ver Deus. Repete comigo. Servir é espiritual. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque alguém pode falar assim, mas aqui eu preciso ir para uma igreja, aqui eu só faço café. Eu quero ir para uma igreja onde eu posso colocar meu ministério em prática. Eu tenho o sonho de sair por muitos lugares. Às vezes pode acontecer isso, né? Você menosprezar o que parece ser pequeno, mas não é pequeno. Amém? Vamos para o segundo aqui. Versículo, estamos no 7. Se o seu dom é servir, então sirva. Se é ensinar, ensine. Eu acho engraçado o Paulo aqui, né? Parece que ele está tendo, tipo assim, nossa, que óbvio, né? Mas é porque provavelmente são pessoas que, esse clichê, para essas pessoas que estão escutando isso aqui, lendo, são pessoas que devem estar provavelmente reclamando, não sabem o que fazem. E Paulo fala, cara, tu gosta de servir? Sabe o que tu faz? Sirva. É aquele meme daquele cara que faz... Já viu? Que é um moreno, eu esqueci o Kobe, né? O cara tá fazendo alguma coisa difícil, aí era só fazer desse jeito. Então é basicamente o Paulo falando assim, tu tá em dúvida? Tu gosta de servir? Gosto. Então serve. Né? Tu gosta de ensinar? Eu gosto de ensinar. Sabe o que tu faz? Uma coisa muito difícil. Ensina. É um óbvio, né? Mas é isso que ele quer gerar na gente mesmo. Ei, para de ficar inventando. Para de ficar, ai meu Deus. Ensina. Serve. Vai lá, faz. Tenta. Te desenvolve. Você vai melhorando. O ensinar, eu nem preciso falar muita coisa sobre isso, né? É a palavra didaskon. Se define como o dom de explicar, esclarecer
e transmitir com fidelidade e verdade a verdade revelada das Escrituras. Quem é a pessoa que tem o dom do ensino? Ela consegue explicar, esclarecer e transmitir com fidelidade a verdade revelada nas Escrituras. É um dom, preste atenção aqui, ó. É um dom racional e organizado, ligado à transmissão da doutrina cristã, com foco na formação espiritual e teológica do povo de Deus. Quem é a pessoa que tem o dom do ensino? Cara, ela quer ver as pessoas se formarem teologicamente. Ela se incomoda, cara. Ela não gosta de ver a igreja não entendendo, a igreja não sabendo. Ela se incomoda. Essa pessoa ela é capaz, gente, de estudar horas e horas só para poder ajudar um irmão. Quando ela vê que o irmão tem dificuldade, que as pessoas não estão entendendo, ela vai estudar só para saber explicar para os irmãos. Você vai falar, poxa, pastor, eu não gosto de estudar nada para explicar, então não é para você. Se você se incomoda com assuntos específicos, você fica lá a ponto de você procurar livro, pesquisar tudo sobre isso, para poder conversar com alguém sobre isso, você pode ser uma dessas pessoas. Amém? Tem que saber explicar, esclarecer e transmitir. O que não é esse dom? Não é uma fala espontânea ou profética, no sentido carismático. Não é improvisação ou discurso emocional sem base bíblica. Não é mero ensino moral ou motivacional. Stott enfatiza que ensino não é conteúdo original. Repete comigo, não é conteúdo original. Como no caso, muitas das vezes, de uma profecia daquela época. Que às vezes vinha uma visão, um sonho, que tinha que estar sempre relacionado à palavra. Mas no caso da profecia, você tinha uma espontaneidade. Eu estou aqui, eu me senti comovido, eu vou e falo. No caso do ensino, você tem que ser o mais racional possível. A explicação tem que ser fiel do que já foi revelado. Você não vai inventar nada, não vai inventar a roda. Você já foi pegar o que foi ensinado, transmitido e vai passar para os seus irmãos. Vamos para o próximo. 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Algumas traduções aí pode estar exortação. Meus irmãos, exortar não é brigar, tá? Aqui no Pará a gente tem esse negócio de que exortar é brigar, sabiam disso? Exortar eu aqui, o pastor exortou a gente. Não, cara. Exortar é eu colocar vocês para cima, é eu deixar vocês animados, é eu te tirar lá do chão, te levantar e deixar você alegre, com esperança de novo. Isso é exortar. Tem gente que tem esse dom? Tem. Tá? E a palavra para exortar é parakalon, a mesma palavra usada para o Espírito Santo, paracletos, quando Jesus usa em João. Aquele chamado para andar ao lado. Quem é a pessoa que exorta? É uma pessoa que sabe ser amiga. Repete comigo. A pessoa que sabe ser amiga. Ser amigo. Não tem essa pessoa? Cara, essa pessoa sabe levantar alguém. Sabe escutar alguém. Essas pessoas que sabem exortar, elas são ótimas na vida da igreja para aconselhamento. Para aconselhar outras pessoas. Ela consegue tirar alguém do buraco e deixar essa pessoa de pé com esperança. Tá? Exortação como dom de encorajar, olha só, anota aí. É encorajar, confortar, fortalecer, fazendo tudo isso, mas desafiando ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. É a pessoa que consegue desafiar o irmão para sair do confortável, do buraco, só que ela faz de que forma? Encorajando, confortando e fortalecendo. Com sabedoria prática e espiritual. Onde é que a gente observa isso? Tem alguns irmãos que são procurados por outras pessoas para ter conversas difíceis. Estou com uma dúvida aqui, estou com um problema muito grave. Quem eu vou procurar? Procuro fulano de tal.
Porque o fulano de tal sabe conversar. Eles sabem me direcionar biblicamente. A gente chega para conversar com ele e sai da conversa com esperança. Amém? Aí você pode me falar assim, né? Pastor, quantos dons aqui na igreja primitiva alguém poderia ter? Todo mundo tinha algum. Mas poderia ter mais de um. Mas todo mundo tinha um. O termo paracaléu carrega a ideia de chamar alguém para perto, a fim de fortalecer, consolar ou motivar. É uma mistura de orientação pastoral, encorajamento e aplicação prática da verdade. O que não é esse dom? Não é bronca, crítica ou correção severa sem amor e cuidado. Não é discurso motivacional sem base bíblica. Não é uma exortação ou uma animação generalizada ou manipuladora. Olha só, isso aqui é uma linha tênue, tá? É alguém que chega para te fortalecer, te animar, te motivar, mas vai te desafiar. Ela não vai ter medo de te falar a verdade. Ela não vai te animar te enganando, ela vai te desafiar, mas de uma forma que não é ofensiva. De uma forma que te traga esperança. Não sei se vocês tiveram a experiência de estar com alguém assim, de ser, Deus permitir que você seja presenteado com uma pessoa que gera isso em você, ou de repente você é a pessoa que gera isso nas pessoas, né? Amém? Você é a pessoa que faz isso com seus amigos. Aí ele fala assim, se o teu dom é animar e exortar, o que tu tem que fazer? Faz, assim faça. Bem, querido. Paulo está sendo bem irônico, né? Bem enfático, está indo. Está sendo bem enfático, assim. Se ele fosse paraense, ele ia falar assim, cara, para de frescura. Vai fazer logo. Para de ficar, né? Vai logo exercer teu dom. Tu é bom em fazer isso? Você percebe que você é bom em exortar, motivar, aconselhar seus irmãos? Vamos fazer isso de uma forma melhor? Pastor, o que uma pessoa que consegue exortar alguém poderia fazer? Vai estudar sobre aconselhamento. Né? Vai entender como é que você pode, de forma prática, ajudar irmãos em situações de casamento, em situações de depressão, ansiedade, em situações de quedas, de vícios. É uma pessoa que pode ajudar nessa área. O John Murray frisa que esse dom exige discernimento, olha só, repete comigo, discernimento, sensibilidade. Sabe por que isso, irmãos? Porque trabalha com consciências, emoções e verdades humanas. É quase um psicólogo, tá? É quase um psicólogo, é alguém ali que é muito bom em conversar, em aconselhar. Esse dom aparece em outras listas, não aparece com o mesmo termo, tá? Em outras listas de principais dons, por exemplo, 1 Coríntios 12 ou Efésios 4. Mas a ideia de encorajamento e consolo está presente em 1 Tessalonicenses, tá? Vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 5. Acharam? Versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Uma coisa que é importante lembrar, meus irmãos, quando a gente fala sobre dom, todo cristão tem que fazer um pouquinho de cada coisa que eu estou falando aqui, né? Na igreja primitiva da época, todo cristão fazia um pouco disso. Vocês estão entendendo? Todo cristão, em algum momento da vida, já fez alguma coisa do tipo, tá? Todo cristão, por exemplo, ele tem que ser um pouco de mestre, ele tem que saber pelo menos falar o evangelho e ensinar para alguém. Todo cristão precisa servir os irmãos, os pastores. Todo cristão
na igreja primitiva tinha que profetizar um pouquinho, porque às vezes se indignava com alguma coisa. Todo irmão exortava. Mas tem aquela pessoa que é incrível, ela é extremamente voltada para isso. Ela se interessa pelo universo, sabe? Ela mergulha no universo e ela é especialista no universo daqueles dons específicos. A ponto dela ser a referência das outras pessoas para aquilo. Por que é interessante isso na igreja primitiva? Porque a pessoa que tinha o dom específico, ela constrangia quem não tinha. Então, poxa, eu preciso ser um pouco mais assim. Quando a gente está ensinando alguém, o que a gente gera nas pessoas? A pessoa fala assim, meu Deus, eu não sabia nada. Vou ter que estudar. Não é isso? Tem que estudar mais. O meu dom gera isso em vocês. Gera um... Caramba! Mas não significa que vocês vão ser teólogos formados. Então, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. Ali, a igreja primitiva é assim. Todo mundo tem um pouco, mas tem aquela pessoa que, de fato, comanda aquele universo. Vamos para o próximo. Se é contribuir, aí ele vai dizer de novo, o que tu faz? Ele ia olhar para o negócio da oferta e ia fazer assim. Contribui generosamente. Mas vamos ver o que significa essa palavra aqui. Metadidous, o nome da palavra em grego, significa compartilhar, distribuir com os outros, especialmente recursos materiais. Os comentaristas entendem este dom como a capacidade espiritual de contribuir com generosidade, intencionalidade e discrição. Tá? Olha as coisas interessantes. Capacidade espiritual de contribuir com generosidade, intencionalidade e discrição. Não se trata de uma oferta ocasional, mas de um impulso espiritual contínuo e sacrificial de suprir necessidades com recursos pessoais. Stott, por exemplo, destaca que esse dom deve ser exercido com liberalidade, ou seja, com sinceridade, simplicidade e sem segundas intenções. O John Murray enfatiza que esse dom vai além da obrigação. É um espírito de entrega voluntária, motivado pela graça e pela compaixão cristã. Deixa eu te falar o que é esse dom. Esse dom é alguém que Deus começa a ajudar financeiramente. Ele tem uma capacidade financeira superior. Não porque ele quer usar para ele mesmo. Mas ele é comovido de amor para que esse dinheiro que ele tem seja usado para outra pessoa, para a sua igreja local. Então, ele não tem essa dor comum que o ser humano tem de ofertar. Tanto é que essa pessoa que tem esse dom, a probabilidade dela ter uma saúde financeira é muito grande. A probabilidade dela saber se organizar financeiramente é muito grande. Então, ela é capaz de viver com menos para ajudar outras pessoas, para ajudar a obra de Deus. Muitas igrejas são construídas e crescem. Muitas obras missionárias são sustentadas através desse dom. Tem gente que não tem medo algum de dar. Quanto é que precisa? É 10, é 15, você só vai ajudar mesmo. A gente vai construir alguma coisa? Estou junto, vamos lá, vamos fazer. Eu gasto menos aqui, mas eu ajudo mais aqui. Então é esse tipo de pessoa mesmo. Não sei se você já fez isso alguma vez, já conheceu alguém assim. Geralmente foi se criado um segmento de igreja só para pegar essa galera desse dom. Vocês já pararam para isso? Pegaram os dons, abri um parênteses aqui, um desabafo pessoal. Pegaram os dons e dividiram por denominação. Vocês sabiam disso? A intenção que dá é essa. Dom de generosidade vai lá para o universal. Aí montaram uma igreja só para esse dom de... pessoas que têm dom de línguas, visões, revelações e curas. Não, deixa eu dividir. Pessoas que, por exemplo, têm dom de milagres e línguas, vai para a assembleia. Pessoas que têm dom de curas, discernimento de espírito, vai para Deus e amor, sabe? Parece que começaram a abrir as igrejas para ter tribos de dons.
Pega a reformada, que tem um dom de ensino, sabe? A sensação que se dá é essa, se você for olhar de longe, assim, né? Mas, na verdade, com algumas ressalvas em alguns dons, o dom ele é para a vida da igreja. E é isso que a gente vai aprender mais na frente. O que nós podemos fazer com os dons da nossa igreja local? Mas essa diversidade tem que existir aonde? Na igreja local. John Murray diz que esse dom vai além da obrigação, é um espírito de entrega voluntária, motivado pela graça e pela compaixão cristã. O que não é esse dom? Não é caridade motivada por vaidade ou interesse. Não é generosidade forçada por pressão ou por culpa. Não é algo apenas que os ricos têm. Trata-se de uma disposição espiritual mais do que de uma quantia. Um exemplo é a igreja de Filipenses, que Paulo fala. Cara, eles eram os que menos tinham, mas eram os que mais ajudavam. Então, necessariamente, não tem a ver com dinheiro. Porque tem gente que ganha pouco, que é muito organizado. Ela é capaz de se organizar, ela é capaz de reduzir seu estilo de vida no sentido de que não o prejudique, mas cortar algumas coisas que ela pode fazer por aí supérflua, para que ela possa ajudar. Então, muitas igrejas são levantadas e mantidas por essas pessoas, que têm esse amor no coração voluntário. Se for para, por exemplo, se nós tivermos pessoas com esses dons aqui, e esse dom aqui eu estou falando dele, cara, que ninguém quer ter ele, né? Abrir um parênteses de novo, esse dom que ninguém quer ter, que é o dom de contribuir. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos 5, 6 pessoas com dom de contribuir, a nossa central já estaria aqui. Então, por isso que a diversidade de dons ela é importante numa igreja. Não dá para todo mundo querer ser igual. Estão entendendo? Não dá para todo mundo ser igual. Não dá para todo mundo querer ser mestre. Tem que ter a diversidade dos dons para que a vida da igreja possa existir. Lembra que Paulo fala, nós somos um corpo com diversas partes. E cada mão tem uma função, o braço tem uma função, o pé tem uma função, a perna tem uma função, não é isso? Se uma igreja não tem isso, essa igreja vai ter dificuldade. Por isso, meu irmão, toda vez que você se acovarda, que você tem medo, que você espera deixar para depois, para amanhã, você está impedindo que o corpo de Cristo na igreja local se movimente. A gente pode olhar agora para a nossa igreja, vamos imaginar que a gente é um corpo. Será que a gente está sem perna? Será que a gente está sem orelha, sem mão? Como é que está esse corpo? Finalizando, ainda no versículo 8, ele fala, se é exercer liderança, que exerça com zelo. Em algumas Bíblias, a liderança está presidir, tá bom? Não sei se é o caso da tua. Essa palavra é a palavra proestamenos. Sentido bíblico, colocar-se diante, estar à frente, liderar, presidir, dirigir com responsabilidade. O que é isso? Preste bem atenção. Para Stott, este dom se refere à capacidade de liderar com diligência, isto é, com zelo, responsabilidade e constância. Envolve organizar, coordenar, supervisionar pessoas ou ministérios dentro da igreja local. O John Murray destaca que o verbo significa alguém que não apenas manda, como a gente tem essa ideia, né? Mas se posiciona à frente com exemplo e responsabilidade espiritual. Não sei se é o teu caso, mas se você é essa pessoa que gosta de organizar, coordenar, não é ser mandando, tá? Coordenar, supervisionar e ser o primeiro, é muito útil para você. Onde é que essa pessoa se encaixa, por exemplo? Se encaixa para cuidar de setores específicos, por exemplo. Se encaixa num presbítero regente, que é o nosso irmão Antônio. Vocês estão entendendo? Então, pode ser que também se encaixe dentro de um diaconato, tem diáconos que têm essa capacidade de fazer isso.
Então, aí que surge aquilo que a gente fala de, de repente tem um trabalho com crianças, tem um trabalho com adolescentes, tem um trabalho, sabe? Esses trabalhos que surgem, nós precisamos de líderes, as igrejas precisam de líderes que possam organizar, supervisionar essas áreas. O que não é esse dom? Não é autoritarismo, nem liderança centralizadora. Não é título ou cargo por status, mas é um dom de função, é funcional. Não é passividade nem informalidade, é diligência real. Significa o que isso que eu estou falando? Vai ter que ter esforço, vai ter que ter empenho. Se você não gosta de se esforçar e se empenhar, dificilmente você vai ser essa pessoa. Então não é para gente preguiçosa. Ele aparece em outras listas, sim, com o mesmo verbo, inclusive, tá? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,12, não precisa abrir, diz assim: os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. 1 Timóteo 5,17 fala os presbíteros que governem bem, que é o presbítero regente. 1 Timóteo 3, 4, 5, que governe bem sua casa, que é a ideia também de liderar. São lugares onde essa palavra encontra. Não, para o Stott, o dom de liderar, ele tem a ver com organizar, supervisionar, pode ser uma casa, pode ser a igreja, um setor específico. Última palavrinha das 7. Nós temos aqui a palavra misericórdia. Só uma ênfase, né? Ele fala na liderança que se você tem esse dom, você faça com zelo. Tá? É muito importante você enfatizar que o zelo não é autoritarismo. Tá bom? O que o zelo é? O zelo é esforço. Você se esforça para viver da forma correta aquilo. Aí ele vai para a misericórdia. Se é mostrar misericórdia, aqui é interessante, olha, irmãos. Ele fala assim, aí ele muda um pouquinho aqui, ó. Vocês perceberam que na liderança e no zelo ele muda o óbvio? Na liderança ele fala, se é com zelo, se é para liderar é com zelo, né? Vocês estão percebendo que ele muda, né? Ele sai do óbvio. E também na misericórdia ele sai do óbvio. Na misericórdia ele fala, se você tiver o dom de misericórdia, faça com alegria. Olha só. Bora entender aqui o que é o dom de misericórdia para a gente encerrar. É a palavra eleon. O sentido básico é ter compaixão, mostrar piedade com ações práticas. Repete comigo. Mostrar piedade. Não, meu Deus do céu, Senhor. Perdoa esses irmãos. Vamos lá. Para mostrar piedade com ações práticas. Em favor do necessitado. Bora. O que é a misericórdia? Vocês já aprenderam no curso de membresia que misericórdia é olhar com o olhar do outro. Correto? É se colocar dentro do outro e olhar com os olhos do outro. Tá? Essa palavrinha aqui, ela significa o quê? Porque a pessoa pode falar assim, poxa, eu tenho misericórdia das pessoas. Não é só sentir, tá? É você sentir misericórdia e ter ações práticas, tá? O dom de misericórdia é a capacidade espiritual de se compadecer profundamente do sofrimento alheio. Vou repetir. É a capacidade espiritual de se compadecer profundamente do sofrimento alheio. Expressando isso de maneira prática, visível e contínua. Por exemplo, o irmão está doente. A pessoa que tem esse dom, cara, ela vai levar ele no hospital. Ela não vai dormir. Ela vai levar ele no hospital. Ela só vai descansar se ela resolver aquilo. Vocês estão entendendo? Não é só aquele sentimento que a gente fala, poxa, que situação difícil está acontecendo, não. Essa pessoa vai se esforçar para poder contribuir com ações práticas para que aquela pessoa tenha um conforto naquela dor. Vocês estão entendendo? Aí você pode pensar assim comigo, poxa, pastor, quando uma igreja está amando pouco ao próximo, o que está acontecendo? Irmãos covardes que têm o dom de misericórdia não colocam em prática.
Meus irmãos amados, estou olhando para vocês, encerrando aqui. Se vocês não colocarem o dom em prática, não existe igreja. Vocês estão entendendo? Não existe igreja. Porque quando você coloca o teu dom em prática, você fortalece outros irmãos, porque você é um presente para outros irmãos. Mas, ao mesmo tempo, você desperta em outros amigos, irmãos, a vontade de também fazer o dom. Quem aqui já usou o dom e já experimentou o influenciar outras pessoas para fazer a mesma coisa? Alguém já passou por isso? Levanta a mão, quero te ver aí. Levanta a mão, olha bem alto, quero ver. Então, eu tenho pessoas que já experimentaram isso, por exemplo. Você serve nos bastidores. Cara, tu faz o café, recebe a pessoa na porta, limpa, cara. Quando tu começou a fazer isso, tu trouxe 3, 4, 5 pessoas. Que achavam que aquilo não era legal e agora começam a gostar disso. Daqui a pouco tu canta, toca, tu traz pessoas para cantar e toca. Sabe essas coisas que a gente começa a incentivar e outros irmãos começam a fazer porque a gente também está fazendo? Então, às vezes você está sentado, você pode reclamar da sua igreja o quanto for, mas igreja não é feita de uma pessoa, igreja é feita de pessoas que se dão as mãos, a começar a querer estudar a Bíblia para poder ter o mínimo de conhecimento possível para não pregar errado o Evangelho. É a parte que muita gente não quer fazer. Ela desrespeita o dom de quem ensina e quer pular etapas. Então, eu costumo dizer que o dom do ensino é a porta de entrada para que você descubra os outros dons. Porque, olha, para que você descubra o que é os dons, quem está precisando esclarecer isso para você? Quem tem um dom de... Então, e por isso que Paulo fala que o dom de ensinar, né, é um dom muito importante na prioridade. Por quê? Porque ele abre a porta para que todo mundo se esclareça a respeito das outras coisas. Então, muita gente não quer aprender o Evangelho para poder exercer o dom. Por que a nossa dificuldade, muitas das vezes aqui, de separar pessoas para servir na nossa igreja local? Porque vocês começaram a vir para o curso de membresia e começaram a faltar. Começaram a vir para o curso de membresia e começaram a não se interessar mais. O que vai acontecer com a nossa igreja? Não tem gente. Tem gente com dom, mas não vai ter gente para usar o dom. Vocês estão entendendo? Algumas igrejas vão escolher pular etapa. Veio, aí a pessoa fala, olha, eu faço tal coisa, amém. Eu estava orando por você, vem. Aí no outro dia já está fazendo. Então é muito importante, nesses 7 dons, você entender algo interessante. No caso da misericórdia, por exemplo, tem que fazer com alegria. Por quê? Porque quando você ajudar o necessitado, alguém que está com dor, o teu pecado, né? A parte adâmica em você, adâmica, na verdade, não é adâmica em você, ela vai querer que a pessoa retribua. E quem tem um dom de misericórdia nunca vai querer que alguém retribua. Essa é difícil, gente. É quando você, por exemplo, você retribuiu uma bondade, você fez uma bondade com o irmão, e aquele irmão não retribuiu. E aí, o que você faz? Fica com raiva dele? Não. Você não fez a bondade esperando uma volta. Quem tem um dom de misericórdia tem a capacidade de fazer coisas incríveis por pessoas, até de ser machucada às vezes, de ser rejeitada às vezes, de ter pessoas virando a costa para ela e tudo bem, porque ela não fez para receber alguma coisa. Ela fez porque esse é o dom dela. Vocês estão entendendo? Sabe quando você descobre que alguém tem um dom de verdade? Quando ela faz algo e ela não precisa de reconhecimento de ninguém, ela faz porque ela sabe que Deus escolheu ela para aquilo. Então, quem tem um dom de misericórdia tem que ter alegria, porque ela está lidando com o pecado interno dela e com o pecado de outra pessoa. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, você vai estar ajudando, e a pessoa não vai fazer por onde. E aí, a tendência de você se irritar é muito grande. Mas quem tem um dom vai fazer com que? Sorriso no rosto. Amém, Senhor, fiz a minha parte. E vida que segue. Vocês estão me entendendo? Por que eu separei essa lista primeiro aqui? Porque essa é uma lista muito prática. Amém? Nós vamos passar por outras listas um pouco mais, segundo a ótica da grande maioria, entre aspas, tá, gente? Mais espiritual, né? Que mexe com coisas mais ali espirituais, segundo o pensamento comum brasileiro evangélico. Mas essa lista de
de Romanos vai fazer sentido quando eu falar sobre a polêmica. Como é que nós vamos usar os dons aqui dentro? Amém? Como é que vai ficar o uso desses dons aqui dentro? Mas hoje eu queria que você ficasse com esse conhecimento, tá? Espero que tenha sido útil para vocês saber cada um desses. Eu não sei se vocês sabiam todos esses aqui, se vocês já conheciam todos, tá? Mas são 7 dons importantíssimos. Finalizando aqui, ó, só lendo para vocês. Murray observa que a misericórdia exige uma atitude, olha só, exige uma atitude de humildade e prontidão para servir, mesmo em situações desagradáveis ou desgastantes. E isso só é possível pela atuação do Espírito. O que não é o dom de misericórdia? Não é pena superficial ou sentimento emocional passageiro. Não é um ministério de superioridade, onde o outro é tratado como coitado. Não é ajuda com segundas intenções ou por obrigação moral. Ambos rejeitam a ideia de um serviço forçado, pesado ou frio. A misericórdia, para ser dom espiritual, deve fluir com alegria e autenticidade. Tá? Ela não aparece como dom na lista de 1 Coríntios 12 e nem de Efésios 4. Mas em Mateus nós temos algumas citações. Mateus 5,7, bem-aventurados misericordiosos. Judas 1, 22, 23, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Colossenses 3,12, revesti-vos de entranhas de misericórdia. É texto onde nós encontramos a mesma palavrinha. Leon. Os dons, eles não são todos espetaculares e nem todos são visíveis ao grande público. Muitos desses dons são visíveis a um público pequeno, a um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos dos bastidores. Um erro comum é achar que só é dom espiritual aquilo que é sobrenatural ao público. Mas o Novo Testamento deixa claro que dons como administrar bem, servir em silêncio, dar com generosidade, consolar alguém em dor, também são manifestações do Espírito igualmente espirituais. Nessa lista, tem muitos dons que as pessoas não querem. Então, que vocês possam ir para a casa de vocês pensando e orando sobre isso. A igreja precisa valorizar tanto quem prega, quanto quem organiza as cadeiras. Quem canta no microfone, quanto quem limpa o templo. Todos estão edificando o corpo de Cristo junto. Todo crente tem um dom e deve usá-lo. 1 Pedro 4,10 ensina que cada um recebeu um dom e deve usá-lo para servir. Não é questão de se você tem um dom, mas qual é o seu dom. E não é para a sua própria satisfação. Vou repetir, não é para a sua própria satisfação, mas para edificar a igreja. Por que eu estou lendo esse final aqui? Porque tem gente que não está exercendo o dom porque quer só exercer o dom quando estiver satisfeito. Quando a minha vida estiver assim, quando eu estiver desse jeito, quando for... sempre se passou 1 ano, 2 anos, 3, 4, tem 10 anos, e ela está esperando estar satisfeita com a vida que tanto sonhou, sendo o ser humano extraterrestre evoluído para poder fazer o dom, para poder usar o dom. Isso que eu falo para vocês. Se dediquem a conhecer o Evangelho, para que a partir do conhecimento do Evangelho, vocês possam praticar o dom e melhorar o dom a partir do uso da igreja local. Conclusão. Hoje vemos que os dons são muitos, são diversos, são complementares. Cada um foi dado por Deus para o bem da igreja e deve ser usado com amor para a glória de Cristo. Na próxima, nós vamos para uma outra lista de dons, tá? A lista de Coríntios, a tão famosa lista favorita de todos os evangélicos, principalmente paraenses pentecostais, que é aquela que tem cura, milagres, dom de línguas. Vamos falar um pouquinho sobre cada item, como cada um funciona e o que não é esses dons, tá? Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé. Todo mundo cansado do sítio.
Vocês estão se levantando até meio... Todo mundo queimar. Amém. Glória a Deus. Que bom. Feliz de ver as fotos de vocês lá. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Vamos orar um pouco a respeito da nossa covardia, né? Dos nossos medos que impedem da gente, de fato, exercer o dom, né? Amém? Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por essa noite. Estamos desenvolvendo o ensino, estamos quase chegando lá. Já aprendemos o que são os dons, por que devemos usá-lo, e agora estamos entendendo cada um de forma individual. Amém? Estaremos prosseguindo, se assim for da sua vontade, no próximo domingo. Que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos dê direcionamento para que a gente possa dar conta do nosso posicionamento e da prática daquilo que a gente vai ensinar. Eu oro para que tu desperte cada pessoa que está aqui, que tem medo, que espera estar satisfeita, que pensa só em si, que acha que é só para si. Que esse olhar possa mudar, essa mentalidade possa mudar, esse coração possa mudar. Que o Senhor possa trazer paz para essa pessoa, tirar toda a confusão da mente. Quem sabe toda a frustração de alguma coisa que aconteceu. E que essa pessoa possa olhar com bons olhos para o serviço, para o presente que ela pode ser para a nossa igreja. Eu oro para que o Senhor levante trabalhadores aqui nesse lugar, que amem esse lugar. Eu oro para que o Senhor possa levantar pessoas que saibam usar o seu dom para o bem do próximo, para propagar o evangelho. Que essa mentalidade de que todos os dons são espirituais possa existir dentro dessa igreja. Que cada pessoa possa se sentir espiritual a cada momento que está servido nesse local. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Nos leva, Senhor, para a nossa casa em paz, guardados e protegidos. Obrigado por esse culto, obrigado por todo mundo que veio. Obrigado por todo mundo que o Senhor permite assistir, Senhor, essa pregação. Que a gente não venha esquecer e que ela venha gerar frutos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor. O culto está encerrado. Não cesse de dar um abraço no seu irmão.